Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais antigas e impactantes da humanidade, uma narrativa que ecoa através dos séculos e nos faz refletir sobre temas profundos como ciúme, fé e as consequências de nossas escolhas. Vamos falar sobre Caim e Abel. Para entender essa história, precisamos voltar ao início de tudo, logo após Adão e Eva deixarem o Jardim do Éden. Eles começaram uma vida de trabalho duro, mas também de família. E assim, nasceram seus dois primeiros filhos. O mais velho se chamava Caim e o mais novo, Abel. Desde cedo, os irmãos seguiram caminhos diferentes. Caim, o primogênito, tornou-se agricultor. Ele dedicava seus dias a cultivar a terra, a arar o solo, plantar sementes e esperar pacientemente pela colheita. Imaginem o esforço, o suor debaixo do sol, a conexão direta com a terra que o sustentava. Já Abel escolheu uma vida diferente. Ele se tornou pastor de ovelhas. Passava seus dias cuidando do rebanho, guiando os animais por pastos verdes, protegendo-os de perigos e garantindo que tivessem água fresca. Era um trabalho de vigilância constante, de cuidado e de uma profunda ligação com os animais sob sua responsabilidade. Ambos os irmãos trabalhavam duro e, em um determinado dia, decidiram fazer uma oferenda a Deus como forma de gratidão e adoração. Era um costume, um ato de fé para reconhecer a fonte de todas as bênçãos. Caim, o agricultor, reuniu parte do que sua terra havia produzido. Ele pegou alguns dos frutos do solo, talvez grãos, frutas, legumes, e os apresentou como sua oferta. A Bíblia nos diz que ele trouxe do fruto da terra. Abel, por sua vez, fez algo um pouco diferente. Ele escolheu as melhores partes do seu rebanho. A narrativa diz que ele trouxe das primícias do seu rebanho e da sua gordura. Isso significa que ele não pegou qualquer animal. Ele selecionou os primogênitos, os mais fortes e saudáveis, e ofereceu o que ele tinha de mais valioso. E aqui, a história toma um rumo dramático. Deus olhou para as duas oferendas, ele se agradou da oferta de Abel e a aceitou. Mas, por alguma razão, a oferta de Caim não foi bem recebida. A Bíblia não detalha exatamente por que a oferta de Caim foi rejeitada, mas muitos estudiosos acreditam que a diferença estava na atitude e na intenção do coração de cada irmão. Abel ofereceu o seu melhor, com um coração sincero e cheio de fé. Caim, talvez, tenha oferecido por obrigação, sem a mesma devoção, entregando apenas uma parte qualquer de sua colheita, e não os melhores frutos. A reação de Caim à rejeição é o ponto central da tragédia que se segue. Em vez de refletir sobre o que poderia ter feito de diferente, em vez de buscar entender e melhorar, ele se encheu de raiva. Seu rosto se fechou, e uma fúria sombria tomou conta dele. O ciúme que sentiu do seu irmão, cuja oferta fora aceita, começou a envenenar sua alma. Deus, em sua onisciência, percebeu a mudança em Caim. Ele se aproximou e o questionou de uma forma que era tanto um aviso quanto um convite à reflexão. Por que você está tão irado? E por que descaiu o seu semblante? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer o bem, o pecado está à porta, à sua espera. Ele deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo. Pensem na profundidade dessa conversa. Deus estava dando a Caim uma chance de se redimir. Ele estava explicando que o problema não era o erro em si, mas a recusa em corrigi-lo. Ele o alertou sobre o pecado que estava à espreita, como um predador pronto para atacar, e o encorajou a lutar contra esse sentimento destrutivo, a dominar a raiva e o ciúme antes que eles o dominassem. Mas Caim não ouviu. Ele deixou a amargura crescer dentro de si. A semente do ressentimento, regada pelo ciúme, floresceu em um plano terrível. Um dia, Caim chamou seu irmão Abel para ir ao campo. "Vamos ao campo", disse ele. Abel, inocente e sem suspeitar de nada, acompanhou o irmão.
Lá, sozinhos, longe de qualquer testemunha, Caim se levantou contra Abel e tirou sua vida. O primeiro ato de violência entre irmãos na história da humanidade. Um ato nascido não de uma disputa por terras ou riquezas, mas de um coração consumido pela inveja e pela incapacidade de lidar com a própria falha. Depois do ato terrível, Deus voltou a falar com Caim. "Onde está Abel, seu irmão?" perguntou ele. A pergunta não era porque Deus não soubesse a resposta. Era mais uma oportunidade para Caim confessar, para se arrepender. Mas a resposta de Caim foi fria, desafiadora e se tornou infame. "Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão?" Com essa frase, Caim não só mentiu, mas também negou qualquer responsabilidade por seu irmão, revelando a total desconexão e a frieza de seu coração. Então, Deus revelou que sabia de tudo. "O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra." Essa imagem é poderosa. O sangue de Abel derramado injustamente era como um grito que chegava aos céus, um testemunho silencioso da atrocidade cometida. A consequência para Caim foi imediata e severa. Deus o amaldiçoou. A mesma terra que ele cultivava e que agora estava manchada com o sangue de Abel não lhe daria mais sua força. Ele se tornaria um fugitivo e errante pela terra. Ele foi condenado a uma vida de exílio, sem raízes, vagando sem um lugar para chamar de seu. Ao ouvir sua sentença, Caim finalmente pareceu entender a dimensão do que havia feito, mas seu lamento foi mais sobre o peso do castigo do que sobre o arrependimento pelo crime. Ele disse: "Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua presença. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará." Ele temia a vingança, a solidão, a desconexão total. Mas mesmo nesse momento, Deus mostrou uma forma de misericórdia. Para proteger Caim da vingança de outros, Deus colocou um sinal nele, uma marca para que ninguém que o encontrasse o matasse. E assim, Caim partiu da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden, que significa terra da vagueação. Lá, ele construiu uma cidade e teve descendentes, mas sua história ficou para sempre marcada como um aviso. A história de Caim e Abel não é apenas um relato antigo sobre dois irmãos. É uma parábola sobre a natureza humana. Ela nos ensina sobre os perigos do ciúme, da raiva não controlada e da comparação constante com os outros. Nos mostra como um coração que não lida bem com a rejeição ou com o sucesso alheio pode se tornar um terreno fértil para sentimentos destrutivos. A oferta de Abel foi sobre dar o melhor, um ato de fé genuína. A reação de Caim foi sobre egoísmo e orgulho ferido. Essa narrativa nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Como reagimos quando alguém perto de nós é bem-sucedido? Sentimos alegria genuína por essa pessoa ou uma pontada de inveja? Quando cometemos um erro ou falhamos, buscamos entender e melhorar ou culpamos os outros e nos enchemos de amargura? A pergunta de Deus, "Onde está seu irmão?", continua a ecoar hoje. Ela nos lembra da nossa responsabilidade uns com os outros. Em um sentido mais amplo, somos todos guardadores de nossos irmãos e irmãs na jornada da vida. Nossas ações, ou a falta delas, afetam as pessoas ao nosso redor. A história de Caim e Abel é um lembrete poderoso de que sempre temos uma escolha. Podemos escolher o caminho de Abel, o caminho da fé, da generosidade e de oferecer o nosso melhor. Ou podemos, infelizmente, nos deixar levar pelo caminho de Caim, permitindo que a inveja e a raiva nos controlem, levando a consequências trágicas e a uma vida de exílio, não necessariamente físico, mas espiritual. É uma lição atemporal sobre a batalha interna que todos enfrentamos, a luta para dominar nossos impulsos mais sombrios e escolher o bem. Espero que essa reflexão tenha sido valiosa para vocês. Essa é uma história que nos desafia e nos ensina muito.
O que você mais aprendeu com a história de Caim e Abel? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos adorar ler e conversar sobre isso. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Sua participação é muito importante para nós. Um grande abraço e até a próxima!